Fala Nação Palmeirense, esse é um canal dedicado a notícias do Clube Palmeiras feito por torcedores e fãs. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notícias diárias do clube. Destaques do Palmeiras durante a atual temporada: Rafael Veiga e Gustavo Scarpa foram peças importantes na conquista do tricampeonato da Libertadores frente ao Flamengo, com vitória por 2-1 em Montevidéu, no Uruguai. Durante participação no Podpah, nesta terça-feira, 07, os jogadores relembraram alguns momentos marcantes da decisão e bastidores do dias que antecederam a final. Apesar do título alviverde, o rubro-negro era colocado como principal favorito a faturar o título sul-americano nas semanas anteriores ao duelo. Os meio-campistas ressaltaram o favoritismo que era colocado sobre os cariocas, mas que o clima criado não causou efeito sobre o elenco. Por conta da rede social, a gente via o que estava sendo dito, mas acho que com o tempo no futebol a gente vai criando uma certa maturidade e acaba nem ligando. Obviamente que algumas coisas a gente vê e acaba não gostando. Isso pode dar um gás a mais, mas não podemos depender só disso, afirmou Veiga. Eu já levo isso de uma forma mais tranquila. Uma das coisas que nos ajudou a vencer a partida foi realmente reconhecer que o time do Flamengo era melhor. Mas, por ser um jogo só e nós termos um time de muita qualidade também, tínhamos chances. Já entramos em campo sabendo que era um jogo muito difícil. Independente das brincadeiras, acho que isso não muda nada, completou o camisa 14. Finalistas e campeões das duas últimas edições da Libertadores, os dois atletas relembraram os dias de preparação para a decisão desta temporada e como ter disputado a final em janeiro contra o Santos foi importante para que o grupo pudesse entrar em campo psicologicamente mais forte. Algo que ajudou demais a gente foi que na temporada passada também fomos para a final e vencemos. Pelo menos falando por mim, aquela ansiedade e necessidade de vitória foi algo que sentimos muito mais contra o Santos do que agora. Foi algo que já até conversei com o Scarpa. Fazia um tempo que estávamos chegando e não ganhávamos, então a pressão era ainda maior. 2 dias antes era aquela ansiedade, não conseguíamos comer nem dormir direito. Dessa vez, contra o Flamengo, já estávamos mais tranquilos, disse o camisa 23. Perguntado sobre a preparação para a partida frente ao Flamengo, Veiga e Scarpa revelaram alguns bastidores de como foram os dias em Montevidéu, dentro do hotel e nos vestiários. Cada um tem seu jeito de concentrar. O meu é lendo livro, andando de skate ou vendo um tutorial de bateria, instrumento. Agora que a gente ganhou a Libertadores fica engraçado até, mas se tivéssemos perdido eu seria o primeiro a ser criticado por causa dessas coisas. Levei meu skate para o Uruguai e já sabia que como a gente ficaria 3 dias presos dentro do hotel, eu iria andar com eles pelos corredores, contou Scarpa. Pior que o Scarpa, só o Zé Rafael, que levou a luva de boxe dele para o Uruguai para ficar socando a parede. Eu ficava olhando casas no Pinterest, é algo que gosto. Vou construir uma casa mais para frente, brincou Veiga. Ainda falando sobre o tricampeonato, os jogadores falaram sobre a afirmação feita por William Arão, que havia dito que o Flamengo ganharia a final por 2-0. Eu nem estava sabendo que ele tinha falado aquilo. Fui ver só depois que o jogo tinha acabado. É o tipo de coisa que eu não ligo. O cara foi verdadeiro ali. É o que muitos torcedores pedem às vezes. Eu sempre joguei contra o Arão e nunca tive nenhum problema com ele. Não dá para se apegar nesse tipo de coisa. Após a conquista continental, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga compõem o grupo de jogadores que tiveram suas férias antecipadas. Os atletas devem retornar aos treinos na academia de futebol a partir do dia 5 de janeiro de 2020 para darem início na preparação para o Mundial de Clubes, que será disputado de 3 a 12 de fevereiro em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Antes de cada jogo, os jogadores de um time costumam passar algum tempo no vestiário concentrados. Diversos atletas desenvolvem para este período certos hábitos, como ouvir música ou visitar as redes sociais. No caso de Gustavo Scarpa, a rotina antes das partidas do Palmeiras é se fechar em um chuveiro, longe do barulho, para ler um livro. Quem contou isso foi Rafael Veiga, seu companheiro. Na opinião de Veiga, o hábito do colega é estranho. Em entrevista ao Podpah no YouTube, o meia palmeirense contou como descobriu a rotina do colega. O meio-campista Gustavo Scarpa, do Palmeiras, titular do time na final da Copa Libertadores da América, contou que, durante a partida em que a equipe alviverde venceu o Flamengo por 2-1 na prorrogação, chegou a pensar que o triunfo viria ainda no tempo normal. Gustavo Scarpa entende que o time do Palmeiras estava muito bem encaixado no jogo, o que fez com que ele tivesse a sensação descrita. Eu achei que a gente ia ganhar no tempo normal, do jeito que o nosso time encaixou. Estava bem encaixado, declarou o jogador em entrevista ao Podpah no YouTube. Ainda falando sobre o jogo, Scarpa destacou a atuação de Mike. Contestado antes da partida, o lateral direito foi um dos destaques do Palmeiras, dando passe para o primeiro gol do jogo, anotado por Rafael Veiga. Eu sou muito fã do Mike, como jogador e como pessoa. Desde a época de Cruzeiro, ele foi eleito melhor lateral 2 vezes seguidas, jogando para caramba.
caramba. A torcida pega no pé, mas ele é bom. Marcar o Bruno Henrique não é para qualquer um. E o Mike tirou de letra, completou.